Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém? Crianças até 9 anos, pode acompanhar a pastora ali, tá bom? Em nome de Jesus para a escolinha. Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão bem? Sim ou não? Amém ou não amém? Então olha para o teu irmão e fala assim: você vai sair daqui melhor do que entrou. Porque Jesus está no controle de todas as coisas. Amém? Fala assim para ele: descansa e confia. Amém? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Amados, nós vamos começar hoje o primeiro capítulo da série Ruth, a Moabita. E a gente vai com calma, tá? O livro tem 4 capítulos, mas eu achei que daria 4 capítulos de série, mas eu só vou fazer 5 versículos hoje. Porque vamos com calma, vamos analisando biblicamente, teologicamente, com bastante calma, para que seja algo muito enriquecedor e que a gente possa aprender com a série da Ruth, a Moabita. Tá bom? Então, nós vamos começar por Ruth 1 até o versículo 5. Irmão, sem falar mentira, que estamos na casa de Deus. Quem leu o livro de Ruth? Levanta a mão. Oh, glória. Então aplauda Jesus por isso. Amém? Você que não leu, é a lição de casa. Ler o livro de Ruth. Ah, pastor, é ano de Ruth. Eu vi sua camisa, ano de... Que isso, Jesus? Meu Deus, achei que tinha... Susto. Ó, ano de Ruth, eu vi sua camisa, ano de Ruth. E eu não sei nem quem é a Ruth. Eu não sei. Não adianta nada você vestir nem a camisa. Você precisa saber biblicamente, ler a Bíblia. Então, lição de casa. Você que não leu, leia. Você que leu, leia de novo, porque só são 4 capítulos e vai ser bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos lá? Então, Ruth, nós vamos até o 5 hoje só. Nós vamos pegar 1 até o 5, aí depois da semana que vem. Vocês estão com pressa? Eu também não estou. Então a gente vai fazer semana a semana com bastante pausa. A outra semana a gente vai até o 14. Aí assim a gente vai para entender parte por parte da história de Ruth e que seja algo bom para você e que você tire uma lição. Porque, irmão, ler a Bíblia sem interpretar, a gente não tem razão. A gente precisa interpretar, entender, estudar, né? Porque é muito importante isso na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos lá? Lê comigo aqui na televisão, ou se você tiver a Bíblia, pode ler na tua Bíblia. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Diga fome. Diga na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Diga mulher e os 2 filhos. Vai para o 2. Esse homem se chamava Elimeleque. Diga comigo, Elimeleque. E sua mulher se chamava Noemi. Repita comigo, Noemi. E os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Vamos para o 3. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Vai. Esses casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Põe a mão no teu coração, vamos orar. Espírito Santo, nós estamos aqui nesta manhã. Fala conosco, Pai. Traz a revelação da Tua palavra e que possamos aprender de Ti. Eu louvo a Deus porque este é o ano de Ruth, tempo de lealdade, colheita, fidelidade e graça de Deus. Mas, Senhor, que possamos aprender semana após semana sobre Ruth, sobre a Tua história, sobre o livro e tudo aquilo que Deus quer nos ensinar em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Põe meu tema já, filho? Meu tema está aqui, ó. Meu tema é, só faltou o Cecedilha e o tio, né? Ministrar cão, né? O cão vai embora, em nome de Jesus. Decisão
errada, né? Decisão errada. Esse é o meu tema. Irmão, quem aqui já não tomou uma decisão errada? Quem já tomou uma decisão errada? Pastor, errei alguma coisa. Todo mundo já tomou alguma decisão que se arrepende dela, que deveria ter feito de outro jeito, que deveria ter tomado outro caminho. Então a gente começa a série de Ruth falando de uma decisão errada, de alguém que decidiu algo errado, como eu, como você. E eu penso assim, né? A gente às vezes tem a mania de se culpar. E fica se culpando. Ah, mas eu errei lá atrás, mas eu cometi aquele erro. Se eu não tivesse feito aquilo, eu não estaria passando isso. Irmão, é assim, ó, o passado não dá para alterar. Mas a gente pode fazer diferente no presente. A gente pode mudar o presente. A gente pode estabelecer novas coisas no presente. Então, que você possa deixar o passado para trás hoje. O primeiro passo para você entender a história de Ruth é: deixe o passado para trás. Por quê, pastor? Porque ele não tem nada novo para te dizer. Você precisa focar no presente e no futuro daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amados, eu quero te explicar uma coisa. A vida naquela época não era fácil, porque naquele tempo não havia nem rei em Israel. Era um trono desocupado, e cada um fazia o que achava correto. Então, era um momento difícil, era um momento de crise política, era um momento de crise nacional, e cada um ali seguia o que o seu próprio coração colocava. Esse é o perigo de nós não termos direcionamento, de nós não termos igreja, de nós ficarmos indo, vamos supor, a gente não ter um lugar, a gente ir pela cabeça dos outros, a gente não ter uma vida de oração, a gente não ter uma vida de busca, porque, irmãos, eu vou te dizer uma coisa, aqui nesta época, o trono da terra estava ocupado. Hoje a gente pode olhar, e você pode gostar não, você pode simpatizar ou não, com o prefeito, com o governador, com o presidente da república, o trono pode estar até mal ocupado, na sua opinião, na minha, só que eu quero dizer uma coisa, irmãos, mesmo quando o trono da terra está mal ocupado, ou ocupado por quem não deveria, ou então vazio, o trono do céu continua ocupado. Deus continua no seu trono com as mãos estendidas sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa, e Ele não está com a mão encolhida, diz a palavra. A Bíblia é bem clara, Ele não está de mãos encolhidas, e nem com os ouvidos agravados. Ele pode ouvir, e Ele pode estender mãos para abençoar, e eu creio que nesta manhã, se nós entendermos a palavra, a bênção do Senhor será sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Amados, era um tempo registrado em Juízes, desta época aqui, desse início, de extrema divisão, crueldade, apostasia, guerra e vergonha para Israel. A gente olha aqui e vê um povo que não tinha liderança, um povo que não tinha um rumo, um povo que estava totalmente perdido. Como muitas pessoas talvez podem entrar aqui hoje nessa manhã desse jeito. Eu não sei para que caminho tomar, eu não sei para que lado ir, eu não sei o que fazer, e eu não sei qual decisão é a mais acertada. Quantos já de nós já não passamos por questões assim? A gente chega a ponto da nossa vida que a gente fala, eu não sei o que fazer. Quantos já se sentiram assim? Eu não sei o que fazer. E isso, irmão, é extremamente humano. Isso é do humano. Nós, humanos, não sabemos muitas vezes as decisões mais acertadas. Por isso, irmão, que nós precisamos buscar em Deus a resposta para todas as coisas. Porque o homem erra, o homem muda de ideia, mas o Senhor, Ele sabe o que é melhor para você. Porque a Bíblia diz, a vontade dEle é boa, quem vem comigo? Perfeita e... Se ela é boa, perfeita e agradável, a Bíblia diz que quando Ele quer trazer renovação de mente lá na palavra, para que nós venhamos viver esta vontade boa, perfeita e agradável. Se ela é boa, perfeita e agradável, Deus tem sempre uma resposta, seja qual for a situação. Se você entrou aqui com o teu coração aflito, preocupado, não sabendo o que fazer, Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a resposta. E você sairá daqui certamente sabendo um direcionamento daquilo que o Senhor quer para mim e para você. Quantos dão glória para Jesus nesta manhã? Amém. Amados, a gente falava aqui de Israel no passado, apostasia,
divisão, guerra, as polarizações que tem hoje em dia. Se você fala de um lado, você está ofendendo o outro. O mundo político está cada vez mais bagunçado, não se tem um norte. Então, se a gente for olhar para a situação do nosso país, a gente vê muita semelhança com aquilo que Israel estava passando. Porque a gente, às vezes, parece que não tem um comando, né? Parece que está tudo confuso, a gente não sabe em quem confiar, a gente não sabe se pode confiar na lei ou não pode, a gente não sabe se as pessoas, quais são as intenções. Então, se a gente olhar, a gente está vendo hoje em dia isso. E digo mais, assim como Israel, a gente vê hoje em dia muita gente que leva uma vida de desobediência. Escuta assim, irmão, se você tropeçou aqui, vamos supor, você tropeçou, caiu. Aí você se levanta. Agora, a partir do momento que você quer tropeçar, quer cair, eu quero esbarrar nisso daqui e cair, já deixa de ser pecado, se torna iniquidade. Então existe uma linha tênue que nós temos que observar, ou seja, aquilo que realmente eu fiz porque foi um escorregão, eu cometi um devaneio, eu tive uma ideia equivocada, ou se eu realmente estou tropeçando ali de maneira proposital, a fim de provocar algo, a fim de viver algo que eu já sei como vai terminar. Então, o que Deus está dizendo aqui é que o quê? Aqueles que não são obedientes, eles não podem desfrutar da bênção do Senhor. Irmão, a gente pode até ser abençoado, mas é uma coisa parcial, é uma coisa que pode ser passageira. E o que Deus quer trazer para a tua vida não é uma bênção que seja na tua emoção. Porque John Wesley vai dizer assim, que muitas vezes a conversão em Cristo de alguns passa quando a emoção passa também. Nós temos que servir a Cristo de maneira racional. Nós temos que apresentar o nosso coração a Cristo de maneira racional. Por quê? Porque nós temos que saber quem Ele é, o que Ele fez por nós e o projeto que Ele tem para a nossa vida. Se você não entendeu isso ainda, é porque certamente o teu coração está com dificuldade de obedecer. Porque quando eu confio em Deus, obedecer é um prazer. Eu não obedeço porque eu sou obrigado. Eu não obedeço porque alguém mandou. Eu obedeço porque eu tenho o prazer de sair da minha casa, de ir para a igreja e de cumprir aquilo que eu estou ouvindo. Porque eu aqui lhe passo a palavra, sou usado para falar a palavra, mas é na tua casa, é no teu dia a dia, é no que você faz aí fora, que você vai mostrar se você está entendendo ou não a aplicação daquilo que você aprende aqui. Irmão, posso dizer uma coisa? É muito mais fácil obedecer. Só que as pessoas complicam, elas enveredam por caminhos que levam para a perdição. E isso Deus não quer para você. Amém? Olhe para o teu irmão e fala assim, é muito mais fácil obedecer ao Senhor. Amém? É muito mais fácil. E a gente vê que hoje em dia também há um declínio moral. As pessoas estão cada vez mais... desculpa que eu vou falar, mas é verdade, sem vergonha na cara. Elas colocam coisas na internet ou não sei, na rede social, no WhatsApp, que é um absurdo. A gente olha e fala, como que tem coragem de colocar aquilo, de postar aquilo, de se expor dessa maneira? E assim está. Você vai ver na internet nudez, você vai ver um monte de coisa que em outras épocas talvez a gente jamais imaginaria. Quando a televisão, a primeira vez, se fez uma novela, um filme que mostrava nudez, aquilo foi um comentário enorme. Só que hoje, as pessoas aceitam as coisas numa naturalidade, ou seja, está tudo perdido mesmo, vamos fazer de qualquer jeito mesmo, vamos aceitar de qualquer jeito mesmo, mas eu acredito, irmãos, que os nossos filhos irão na contramão do que o mundo está aí. Nós vamos educar filhos à luz da palavra, que vão viver aquilo que Deus quer e que não vão se vender aquilo que é midiático, aquilo que está aí fora dando como algo assim fácil, a facilidade, porque nós sabemos, irmãos, que a Bíblia diz assim, instrui o menino no caminho que deve andar, que quando ele se tornar velho, ele jamais vai se esquecer. Irmãos,
Pode até que o teu filho, você tenha ensinado para ele, e ele tenha se perdido. Mas, irmãos, eu vou dizer para você uma coisa. Ele, uma hora ou outra, vai se lembrar. Semente não morre. Mãe e pai, eu quero dizer a você, a semente não morreu. E no tempo certo, vai vir a lembrança, e o nome do Senhor há de ser glorificado sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Porque quem é ensinado na palavra, a semente está plantada e jamais vai se esquecer. Amém? É por isso. Deixa eu beber um pouquinho de água. Para mim essa água? É por isso que a gente não pode desistir de trazer os filhos para a igreja, para a escolinha, ou para sentar aqui e ouvir. Porque, irmão, o que está aí fora é terrível. E nós precisamos ir na contramão do que está aí fora. E isso é responsabilidade nossa. Não é responsabilidade da sociedade. Não é responsabilidade de ninguém. É responsabilidade nossa. Colocar limites e ensinar o que é certo dentro da palavra. Amém? Aí a gente olha para esse povo de Israel e a gente vê o quê? Pessoas que Deus queria salvar. Por mais que estava nessa apostasia, irmã Lídia, Deus queria salvar. Aissa. E Deus, assim como hoje, irmã Vânia, Ele quer salvar esta humanidade perdida. E Ele precisa de quem? De você. Você falando, você sendo um instrumento do Senhor aonde você for. Porque Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer restaurar. O mundo pode estar perdido, mas eu tenho a convicção, Lari, que Deus quer salvar a todos que estão aí fora. E quem Ele vai usar? Você, convidando um amigo, convidando uma amiga, falando do Evangelho. E não só falando, irmão. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. O que você fala fica baixinho, mas o que você faz, grita. O que você faz, a tua atitude, o teu comportamento aí fora, vai gritar. E aí, o que você falar, as pessoas não vão conseguir ouvir. Mas aquilo que você fizer, como você agir, as pessoas vão olhar e elas vão ver se realmente elas querem ver, Marilene, esse evangelho que a gente aprende aqui, lá fora. Lucas, nas nossas vidas, Karina, nas nossas casas, nas nossas famílias e aonde quer, Gislaine, que a gente forje. Em nome de Jesus. O livro de Ruth, escute bem, ele não é só uma história de amor, porque ele é uma história de amor. Se você for ver, é uma linda história de amor, mas também é uma história de colheita. É uma história da onde nós podemos ver uma incrível colheita. Porque Israel, naquela época, às vezes a gente fala assim, né? Vai vir colheita, certo? Irmão, vai vir um ano de colheita, amém? Só que assim, né, eu não queria ser o chato da história, mas é meu papel aqui. A colheita é tanto boa como ruim. Porque a Bíblia diz assim, de Deus ninguém vai zombar. O que o homem plantar, ele vai colher. Então, quando fala ano de colheita, significa que tu vai colher o que você plantou. Então, você precisa o quê? Plantar coisas boas, fazer o que é certo, para que a colheita ruim, Marina, vá embora. Ela possa, Tininha, pegar o caminho e ir embora. Mas como que se combate colheita ruim? Plantando o que é bom. O homem vai colher. Então a gente vê Israel nesse início aqui, do verso 1, capítulo 1, ele estava colhendo o fruto da desobediência, porque custa caro ser desobediente. Custa caro não obedecer a Deus. Mas Deus, no meio dessa colheita ruim de Israel, estava produzindo fruto do Espírito na vida de Ruth e Noemi. Porque mesmo num tempo de colheita ruim, mesmo quando a gente está passando a escassez, porque tem coisa que é colheita, mas tem coisa que Deus permite você passar para te preparar, para te ensinar, para você ajudar pessoas através daquilo que você está passando. Só que mesmo no meio de algo ruim, o Senhor, Ele trabalha no coração de alguém, da tua família, da tua vida, da tua casa. Para quê, pastor? Para que venha produzir o fruto do Espírito. Então, até a situação
situação ruim é algo que você deve dar glória para Jesus. Então, irmão, eu não sei o que você está passando, bom ou ruim, glorifique o nome do Senhor, porque, irmãos, Ele é digno de louvor e glória. Às vezes a gente tem a mania e costume de dizer, só quando eu recebi um milagre, eu vou dar glória para Jesus, eu vou glorificar a Deus. Não, irmão, mesmo em tempo de escassez, quando a colheita do que você plantou e está colhendo não for boa, Kelinha, a gente levanta a nossa mão e dá glória para Jesus. A gente glorifica, não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Mesmo em tempo de colheita ruim, o Senhor tem sustentado você, tem sustentado a tua casa, tem sustentado a tua família e tem feito você estar aqui ouvindo a palavra dEle, em nome de Jesus. Só que, se você agilizar o processo, o que é isso? Ou se a gente precisa, irmão José, agilizar o processo. Como? Plantando coisas certas, obedecendo. Irmão, só vou dizer uma coisa para ti, bem claramente. Quanto mais você demorar para obedecer, mais tempo vai demorar para a colheita mudar. Ô Grazi, se a gente obedecer parcialmente, a nossa colheita vai ser parcial. Agora, se a gente resolver, João, obedecer na íntegra, vai chegar uma hora, Dona Maria, que a colheita ruim tem dia e hora para terminar. Só que Israel, ele era como um filho mimado. Ele se rendia a Deus, Deus fazia por eles, ele ia de novo fazer o que era errado. Ele se rendia a Deus, Deus fazia por ele, ele fazia de novo o que era errado. Irmão, Deus não quer criar filhos mimados. Deus quer te ensinar. Então, é por isso que Ele permite a dor. Eu vejo muita gente na hora da dor cobrando Deus, cobrando o Senhor. Por quê? Por quê? E eu fico me perguntando, o que essa pessoa deu para Deus para ter direito, entre aspas, de achar que pode cobrar algo? Porque muitas vezes a vida está fazendo tudo errado, desobedecendo tudo, e quando acontece alguma coisa ruim, a primeira palavra é, meu Deus, por quê? Qual direito nós temos de cobrar se a gente não obedece? Agora não, um filho que obedece, ele sabe que ele não precisa nem cobrar. Ele só fala para Deus, Pai, o Senhor sabe o que eu estou plantando. O Senhor sabe, Jorge, o que eu estou fazendo. Você sabe o que eu estou entregando nisso. Então a gente precisa ter esse entendimento. Nesse tempo, Deus está buscando uma colheita extraordinária. Este tempo de hoje, 2026, uma colheita de almas, irmãos. E Ele chama a mim e a você para sermos ceifeiros. Porque a palavra de Deus diz lá em Lucas 10:2, que grande a seara é, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Então, a gente às vezes acha que está fazendo muito de ir no domingo, na quarta-feira, ficar sentado e ouvindo. Mas não, irmão, é a hora de arregaçar a manga e trazer gente para a casa do Pai. Porque é fácil você olhar para fora e falar, está tudo perdido, está tudo destruído, está tudo aniquilado, a apostasia está reinando. Mas a minha pergunta que não quer calar na minha alma é, o que você tem feito para mudar o que está aí fora? Porque enquanto eu observo e não faço nada, eu não posso criticar. Eu não posso falar nada, porque eu tô de braço cruzado. Eu estou de braço cruzado. Quem está, Jorge, de braço cruzado não tem direito de requerer nada. Agora, quando nós entendemos o nosso papel, que a seara é grande, tem poucos ceifeiros, eu trabalho. Só que existe um bichinho que morde a pessoa, que alguns eles querem um microfone, eles não querem trabalho. É por isso que aqui a gente tem um prazo, entrou na igreja 6 meses para fazer qualquer coisa efetiva dentro da igreja. Agora, irmão, relógio de oração, 2 horas de ministério você já pode orar. Evangelismo, 10 minutos de ministério você já pode sair para evangelizar. A gente, irmãos, vê pessoas que querem o púlpito, o altar. Só que Deus quer pessoas para a rua, para ir falar do seu amor, para falar do que Ele tem feito, porque o púlpito, o microfone, todo mundo quer. Só que agora, a seara é grande, e Deus precisa de você. Deus precisa de ceifeiros. Deus está te chamando. Eu vejo como se fosse um exército, sabe? E falasse assim, ó, o alistamento, Rony. E Deus está chamando cada um de vocês dizendo, faça a sua parte lá fora.
Convide pessoas, trabalhe para trazer pessoas, porque a salvação de uma alma pode estar na tua mão. Se você abrir a boca, se você falar de Jesus e se você abrir essa palavra, irmão. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, tem gente andando no escuro aí, sem lâmpada e sem luz, e a palavra de Deus chegando na vida dela, através de você, que vai fazer ter lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Deixa Deus usar você para iluminar a vida de alguém através da palavra. A gente olha e fala assim: que coisa estranha, tem escassez em Belém, porque Belém, o nome significa casa do pão. Que coisa estranha, irmão, não é sobre o nome, é sobre a postura de quem está liderando, quem está ali, quem está fazendo parte. A gente pode não ter um nome de uma igreja famosa, não temos, e nem fizemos questão de ter, irmão. Para nós, se Jesus Cristo aparecer, a ICAFA já vai estar abençoada. A gente pode não ter um nome de uma igreja que as pessoas saibam, olham, saibam em muitos lugares. Mas o mais importante é que nós tenhamos no céu o nosso nome registrado. Eu vou dizer uma coisa, não peço perdão, mas tem muita igreja de nome, nome e renome, mas que o céu não reconhece. É mais bonito ser reconhecido pelo céu por pregar a palavra e a verdade do que ser famoso e reconhecido pela terra. Só que hoje em dia tem muita gente buscando reconhecimento do homem da terra e esquecendo que ser aprovado pela terra não significa ser aprovado pelo céu. Por quê, pastor? Porque nem tudo que a terra aplaude, o céu está aprovando. Estou mentindo? Então, hoje, nós entendemos isso. Tem nome de igreja, parece igreja, mas não é. Lembra da propaganda que tinha Denorex? Parece, mas não é. É isso, irmão. E aí, eu vou mais fundo, tá? Vocês voltam, eu prego forte, vou na ferida, vocês voltam, então eu vou continuar pregando forte. Agora, e nós? A gente fala das grandes igrejas, instituições. E nós? Nós. Será que seria horrível a gente chegar no céu e falar: é o crente Denorex? Como assim? Parece, mas não é. Na igreja, um santo, uma santa. Mas em casa, o papagaio fica gritando: socorro, socorro, socorro. Irmão, como que tu vai converter tua família se tu não leva para casa o que você aprende aqui? Como tu vai converter teus vizinhos? Os vizinhos estão lá: não sei o que, você é isso. O vizinho ouvindo aquilo falar: isso é crente? Eu quero passar longe da igreja dele ou dela. E duro, irmã Lídia, que culpa o pastor? O que o pastor dele ensinou para ele ou para ela? Eu que levo a culpa. Vocês sabem que eu prego aqui, tem gente: nossa, o pastor está bravo, tem dia, né? Eu falo a verdade. Porque eu não tenho medo de perder vocês, eu tenho medo de perder o céu. Se você se alinhar ao propósito, vai ser feliz. Agora, se tu não se alinhar, tu vai sofrer. Irmão José, o que nós queremos entregar aí fora está dentro de nós. O que o mundo quer ver, Maurinho, aí fora, é o que nós somos. E Jesus, irmão, seu Paulo, ele está nos dando hoje uma missão. A primeira missão do ano de Ruth é: grande é a seara, tem poucos ceifeiros. Eu estou alistando você para trabalhar aí fora, para trazer gente para a casa do Pai, para ser um bom perfume de Cristo. Irmão, o bom perfume de Cristo precisa perfumar, não pode ser algo que ninguém consegue suportar ou está perto. Agora ninguém dá glória. Ah, que bom, tem remanescente ainda. Precisamos perfumar. Precisamos exalar coisas do céu. Precisamos ser algo diferente aí fora. Agora, se eu perguntar aqui, quem quer ser diferente lá fora? Vai levantar a mão. E glória, aleluia, irmão. A gente não quer emoção. A gente quer razão. Entendeu? É por isso que eu sou pentecostal. Eu sou avivalista,
mas eu não gosto de emoção. Eu gosto de Bíblia. Porque a emoção tem feito muita gente se perder aí fora. Eu não preciso deixar de ser um avivalista e pentecostal, só que nós precisamos ser racionais. Não tudo na emoção. Aí sentiu a presença, saiu pulando. Por quê? O que está sentindo? Não aguentou a presença de Deus, caiu no chão. Mas por que caiu? Precisa ter razão. Precisa ser algo ligado à palavra. Não pode ser só uma coisa. Deu glória. Você entendeu o que eu falei para você dar glória? É isso. Às vezes a gente só está repetindo o que o do lado está fazendo. Só que eu quero que você deixe essa palavra entrar no teu coração hoje, irmão. Cleusa, se a gente deixar a palavra de entrar no nosso coração, o glória que você vai gritar não vai ser um glória só com a boca, vai ser com a tua alma, glorificando ao Senhor, Silvinha, por tudo aquilo que o Senhor decidiu fazer, Isa. Então, que nós venhamos dar glória, não só aqui, mas o teu trabalho, na tua casa, na tua empresa, onde você for, você seja um rico testemunho para glorificar o nome do Senhor. É esse o glória que o mundo quer ouvir. Não só o que você grita de domingo ou quarta, mas o glória que você grita fazendo a tua vida de acordo com esta palavra. Dá glória agora, em nome de Jesus. Amém? Muitas vezes, a fome era evidência na escritura veterotestamentária, do Velho Testamento, da disciplina de Deus, para o povo ter pecado contra ele. E era a mesma coisa sempre, irmãos. Eles se rendiam à adoração a deuses pagãos, eles se dobravam a povos que ofereciam para eles algo mais interessante. Sabe aquela pessoa? Ela está aqui, se eu estou pregando aqui, estou crendo. Se alguém vem e fala para ela, olha, esse vaso é santo, você pega esse vaso e leva para a tua casa que é santo, ela acredita. Se o outro fala para ela, ó, a água que está aqui dentro desse vinho, ela cura, a pessoa vai tomar banho com isso porque falaram para ela. Então, essas pessoas de Israel, era como alguns aí fora, infelizmente, qualquer amuleto que dessem para ele, eles acreditavam que a esperança deles estava naquilo. Só que eu quero dizer, irmão, a tua esperança não está no pastor, a tua esperança não está no profeta, a tua esperança não está na Icafa, a tua esperança deve estar no Senhor, irmãos, porque só existe esperança perfeita no Senhor. Porque, irmão, o homem muda de ideia, um dia te decepciona, mas o Senhor permanece fiel sobre a vida daquele que decide obedecer. Vamos soletrar comigo? Vamos lá. É tão simples e a gente complica. A gente, quando surge um problema, vamos lá. Vamos aprender agora sobre resolução de problemas. Surgiu um problema aqui para Elimeleque. Surgiu um problema, a gente pode fazer 3 coisas. Diga comigo, 3 coisas. Primeiro, você pode suportá-los, os problemas. Segundo, fugir. Terceiro, usá-los em seu favor. Diga comigo, suportá-los. Diga suportá-los. Diga fugir ou usá-los em seu favor. É assim, se apenas graças a gente suportar nossas provações, elas vão passar a nos dominar. E a tendência é a gente se tornar endurecido e amargurado. Gente que só suporta, só aguenta, só vive aquilo e não consegue ter reação, não consegue mudar aquilo. Se só suportar, vai fazer talvez você ficar endurecido e amargurado. É por isso que tem muita gente que não consegue abraçar os outros. Tem dificuldade de abraçar os outros. Por quê? Porque situações a gente chama de construção em psicologia. A construção daquela pessoa fez com que ela tivesse certa... como que eu posso dizer? Se repelisse a certas situações. E tem muita gente que não sabe abraçar. Você vai mandar abraçar? Vem aqui, Mari. Vem aqui. Aí vamos abraçar. Dá um abraço. A pessoa fica assim, na hora de abraçar. Não sabe. Não teve essa vivência. Não teve, não entendeu. Por quê? Nunca foi abraçado. Agora você dá abraço assim, filha, vem aqui, dá um abraço. Então, as pessoas, muitas vezes, por não viverem, obrigado, filha, por não viverem aquilo, elas não sabem. Aí vem uma mocinha, vem um homem aí, vem. Muitas vezes, alguma coisa que ele passou na vida dele, ele não sabe. Aí vai abraçar assim, abraça assim, João, lado assim, né? Tá bom. Não sabe abraçar. Agora, sorta que tá me dando.
Porque a pessoa teve alguma construção dentro dela que gerou isso. E isso muitas vezes é porque suportou muita coisa, tá? Eu estou falando aqui teologicamente, mas também psicologicamente. Só que não consegue abraçar, ó, aquele abraço mesmo, sabe? Olha como esse abraço cura, irmão. Olha como esse abraço transforma. Por que a gente abraça tanto aqui? Porque a gente quer ver você curado. Quer ver você abençoado. Obrigado, filho. Quer ver você abençoado. Quer ver você transformado. Entendeu? E o abraço, irmãos, ele tem propriedade de cura. Uma criança precisa, por dia, de 64 abraços para se sentir amada. Um adulto, de 16. Então, a tua conta está como? Defasada? Aprenda a abraçar. Porque não é um costume que nós aqui inventamos, não. É algo que cura, que transforma, que faz as pessoas serem tocadas. Aí você vê que nem a gente aqui, abraçou assim, não. Um abraço verdadeiro, um abraço sincero, um abraço que venha fazer a diferença na vida de alguém. E não só com um abraço, mas com atitudes. Porque alguém fala, gosto de você, vai gostar mesmo se provar que gosta. Como pastor, com palavra, falar, papagaio fala, mas com atitudes. Quanta gente que veio aqui, o senhor é o melhor pastor do mundo. E eu falei o primeiro não presta, isso aí é falso profeta, né? Então eu acredito mais na atitude do que na palavra. A palavra eu já vi várias vezes levar assim. Eu ainda falei, nossa, já foi, falou que era não sei o que amava, que não sei o que ia dar vida por mim, não sei o que lá. Então não espere, irmãos. Nada além de atitudes. São as atitudes que provam a verdade. Agora o segundo, se a gente tentar escapar, vamos fugir. Pergunta que não quer calar, vai fugir para onde? Você tem uma casa em algum lugar, você vai fugir, vai chegar lá, o senhor vai ser o mesmo, vai mudar a paisagem. Se você for para outro lugar, vai mudar apenas o ambiente. Mas o problema, ele está com você muitas vezes. Você está vivendo ele ali. Ele está junto de você. E aí, se a gente deixar escapar, fugir daquilo, você também vai fugir do propósito. Porque muitas vezes a situação difícil te prepara para o propósito. Irmão, eu sou sincero para vocês. Eu aprendi muito mais com aquilo que eu perdi do que com aquilo que eu ganhei. Porque o ganhar, ele traz poucos aprendizados, mas o perder ensina. E às vezes Deus permite a gente passar certas situações, provações, para a gente ser aprovado. Eu vou te ensinar uma coisa. Provação vem de Deus. Deus prova para provar. Tentação vem do inimigo. Ele tenta para te derrubar. A provação é como se Deus desse assim, ó, você está apto para passar de ano, eu acredito em você, por isso eu vou te provar. Agora, a tentação é algo que o inimigo extrai o pior dentro de você, já está dentro de você, e ele extrai para fazer você cair, ser destruído, ser humilhado. Agora, já a provação, ela quer extrair o melhor de você. Dizem os meus mais próximos que quando o pastor está bravo com alguma coisa, ou está triste com algo, é o dia que ele melhor prega. Eu não percebo isso, mas eles falam. Por quê? Porque a gente está ali sendo provado. E na hora da prova a gente está disposto, Kelinha, a ser aprovado. E a gente está entregando além do que a gente entregaria em dias comuns. Então, irmão, não queira escapar, fugir. Porque quando você escapa da prova, você também escapa do propósito. É necessário passar a prova para ser aprovado. Você vai tirar qualquer coisa, vai fazer o exame da A ou B. Você precisa ser aprovado na prova, não é assim? Para você ser aprovado, a vida com Deus também é dessa maneira. Agora, se você aprende a usar as provações em seu favor, ela te serve e te beneficia. Por quê? Deus diz a Bíblia que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que a gente possa usar a provação em nosso favor. Ela vai te servir, ela vai te beneficiar, e até aquilo que era para te atrapalhar, se você estiver firme no propósito da palavra de Deus, o Senhor irá à frente de você, e Ele vai honrar até aquilo que era para a tua destruição, quando você decidir obedecer. Irmão, melhor que isso, só se eu desenhasse aqui, pintasse colorido um desenho. A questão é obediência. Aonde, pastor, que está isso aqui? No livro de Ruth? Sim, porque eu quero te elucidar aqui, que Elimeleque, o sogro de Ruth, marido de Noemi, ele tomou a decisão errada. Por quê? Ele deixou o seu lar.
E ele decidiu deixar o seu lar. E pastor, o que tornou essa decisão errada? Primeira coisa que tornou a decisão de Elimeleque errada: ele não viveu pela fé. Ele não agiu pela fé. Ele agiu pelas aparências. Então a primeira coisa, viveu pelas aparências e não pela fé. Porque Abraão cometeu o mesmo erro. Que erro? Quando ele se deparou com a escassez de alimento e ele foi para o Egito. Ele deixou a terra, né, a escassez ali, e partiu para outro lugar. E ele acabou passando tudo que passou. Porque ao invés de esperar no Senhor, ele quis fazer do jeito dele. Elimeleque disse assim: já que está complicada a coisa aqui, em Belém, eu vou para Moabe. Só que ele não perguntou para Deus: Senhor, é tua vontade eu ir para Moabe? É tua vontade? Vou falar uma coisa, irmão. Vou falar uma coisa. A pessoa pede demissão do emprego, sem perguntar para Deus, tem que pedir, e depois culpa a Deus quando dá tudo errado. Por que só a gente quer participar a Deus quando dá alguma coisa errada, Marina? Por que a gente não participa a Deus em tudo? Porque, irmão, quando Deus te dá uma direção, Ele é perfeita. Ele vai usar o pastor daqui, o pastor da outra igreja ali, da outra igreja cá, ou qualquer outro que passar pela tua vida, irmão de oração, e vai confirmar a mesma coisa. Agora, ele viveu pela aparência. Ao invés aqui de Abraão, quando a gente lembra de Abraão, de ele esperar Deus falar com ele, ele fugiu para o Egito e se meteu numa enrascada. Você sabe, ele teve que mentir, falar que a esposa dele era irmã, aí aconteceu tudo aquilo. Por quê? Porque ele não perguntou para Deus. E quando tu não pergunta para Deus, Deus não tem responsabilidade do resultado. Tem muita gente, irmão, querendo fazer as coisas de acordo com a tua sabedoria. Só que eu quero dizer, a sabedoria da terra é falha, mas a sabedoria de Deus é perfeita. Então quando você faz com a tua sabedoria, dá tudo errado. Não dá. Mas está difícil, pastor. Não importa quanto difícil sejam as circunstâncias. O melhor lugar e mais seguro para estar aonde é? No centro da vontade de Deus. Irmão, não é porque está dando errado que Deus não está. E não é porque está dando certo que Deus está. Entenda isso. Você precisa colocar isso no teu coração. O lugar mais seguro do mundo para estar, onde é, pastor? No centro da vontade de Deus. Se você sair disso, você vai sofrer com as consequências. Quando você quer tomar decisão por você, você vai, irmão, tem hora que você vai colocar a carne no lugar. Falar: carne, fica no lugar. Eu vou tomar decisões racionais, não decisões emocionadas. E às vezes por decisões irracionais, a gente acaba perdendo grandes bênçãos e promessas. Tem coisa, irmão, que não precisa de resposta. Tem coisa que você não precisa ficar debatendo, discutindo, falando nada. Use a sabedoria do rio, qual é? Ele contorna, ele segue em frente, ele segue o caminho. Irmão, não faça nada sem direção de Deus, porque se você fizer, a responsabilidade é tua. E assim como Elimeleque, como Abraão, você vai poder talvez ter que colher os frutos da tua irresponsabilidade, em nome de Jesus. Amém? É fácil dizer, como lá no Salmo 55, o que Davi disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Só que é mais sábio se apropriar da promessa de Isaías 40:31, que diz: esperar no Senhor, e Ele dará asas como águia, e pela fé vai se elevar acima das tempestades da vida. Então, é muito mais prazeroso muitas vezes olhar como Davi, o que ele falou no Salmo 55, verso 6. Mas Isaías 40:31 é a resposta do sábio. Quando esperamos no Senhor, Ele renova as nossas forças, nos dá asa como águia. Ou seja, não é uma asa que é momentânea, que vai até certa altura. Não, a águia atinge níveis que nenhum animal, nenhuma ave consegue atingir. Porque é a asa adequada para o momento adequado. Então, que você possa confiar nesta palavra. O Senhor nesta manhã quer dar asas a você através da palavra, para você sobrevoar por cima das tempestades da vida. Escuta, irmão, é impossível fugir dos problemas.
impossível. Pastor, o que eu faço? Eu choro? Não, eu me posiciono, eu me coloco e eu creio que quando eu espero no Senhor, Ele vai renovar a minha e a tua força, e eu vou voar mais alto, por matar aqui, ó, tu vai estar voando aqui, ó, porque eu creio nas promessas do Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Deus não quer te dar asa como pomba, como um pardal, algo que é limitado. Ele quer te dar asa como águia, para que você voe, não se canse e alcance a plenitude do propósito que Deus tem para você. A resposta não é fugir, a resposta é confiar. Confia no Senhor, que Ele vai honrar você, Ele vai honrar a tua casa, e há de ser glorificado o santo nome do nosso Deus. Amém ou não amém? Viver pela fé. Muitos dizem isso, mas não fazem. Muitos dizem pela fé. Irmão, pastor, como que eu vivo pela fé? Se apropriando das promessas, obedecendo a palavra. Mas eu não senti de obedecer. Irmão, obediência não é sentir, obediência é cumprir o que Deus está te mandando. Sabe? Na minha época, a minha mãe com a chinela na mão e falando assim: vai arrumar teu quarto. Ai, mamãe, não senti de arrumar meu quarto. A chinela ia cantar. Ia dar problema. Por quê? Porque não é sentir, é obedecer. É a mesma coisa. Por que para o mundo a gente obedece e para Deus eu preciso sentir no coração? Ai, falou comigo, Isabelle, eu preciso sentir no meu coração se eu tenho que cantar, se eu tenho que adorar. Ai, se eu não sentir que tenho que cantar esse louvor, eu vou ficar de boca fechada. Ai, pelo amor de Deus, gente, que gente chata, desculpa falar assim. A Deus o tempo todo. A gente tanto questiona, é que esperem questionar, mas não sabe viver pela fé. Viver pela fé é se apropriar. Sabe o que é que Deus está falando? Toma que o filho é teu. Como assim? Toma que a promessa é tua. Toma que aquilo que eu prometi eu vou cumprir. O mundo diz, é impossível. E ele diz, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Se tu crê, tu vai viver coisas extraordinárias. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Amém? Amém ou não amém? Viver pela fé é se entregar ao Senhor. E confiar que Ele, olha aqui para mim, Ele vai suprir a tua necessidade. É claro que você vai fazer a sua parte. Você vai trabalhar, você vai fazer o que tem que ser feito, você vai se esforçar, você vai orar, você vai jejuar. Nada cai do céu, irmão. Não cai do céu. Não é maná e codorniza que nem era no deserto. Não, mas você precisa se apropriar, se entregar e saber, irmão, não vai faltar nada para você, para a tua casa e para a tua família. Irmão, Deus vai suprir a tua necessidade. A contabilidade diz, esse mês não vai dar, mas a promessa diz, eu sou Deus provedor e irei prover na vida daquele que é fiel. Pegue a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, veja um justo que obedeceu e Deus deixou ele na mão. Quem costuma deixar Deus na mão somos nós, Deus não. Ele continua sendo Deus, cantou aqui, ó. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. A nossa vida pela fé glorifica a Deus, irmão, e constrói em nós um testemunho ao mundo perdido aí fora. E digo mais, constrói em mim e você o caráter cristão. Cristão significa mini Cristo. E quando eu tenho fé diante da dificuldade, porque, irmão, tem gente que só é crente na hora que está tudo bem. Na hora que apertou, já pula do barco, já está pensando em outra coisa, vai pensar aí se tem uma erva para benzer, alguma coisa para fazer. Desculpa, irmão, você tem que ser crente em todo momento. Sabe? Estou desesperado, vou lá. Não sei aonde que falou que dá uma fumaça lá, não sei o quê, e vou resolver lá. Escuta, vai só piorar. E você está abrindo a porta para um suicídio espiritual. Ou você é de Deus ou você não é. Agora, me lembro de Elias todas as vezes. Quando voltou lá, dos 3 anos que ele ficou, Querite, Sarepta, ele volta, ele pergunta para o povo, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando o teu coração vai ficar dividido? Até quando? Porque, irmão, Deus deu uma ordem. Qual é a ordem? O justo viverá pela. E quando a gente se recusa a confiar nele, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Se a Bíblia diz que o justo vai viver pela fé, por que estou perdendo o sono?
Por que tu está ficando depressivo? Por que tu está ficando com crise de ansiedade? Por que tu está ficando com medo? Escuta bem, irmão, se o justo vive pela fé, e o nosso Deus é um Deus da verdade, não há a mínima possibilidade da palavra falhar. Escuta bem, se tu está firme no propósito e crendo no que o Senhor prometeu, você vai viver, e o justo vai continuar vivendo pela fé. Só que hoje em dia, é lindo declarar salmos, palavras, mas não passa do teto. A primeira prova, eu já mudei de ideia, eu não confio mais. Tu vem num culto aqui, avivado, coração, vou viver tudo, passa um primeiro problema, você já não vai viver mais nada. Por quê? Porque a tua fé, ela está no que você está enxergando. Você enxerga o pastor, certo? Eu sou homem invisível aqui. Você enxerga o pastor. Agora a figura do pastor sai, não tem ninguém para falar com você, para te dizer palavras, você já esqueceu tudo. Só que eu não vou conseguir morar com você na tua casa. Na minha casa já tem 9. Não cabe mais ninguém, te garanto. Eu não vou conseguir morar com você. E você precisa se apropriar e levar para a tua casa. Viver no teu trabalho. Respirar. Sentir. Conduzir. Porque a sabedoria, Tininha, desse mundo conduz à loucura, à tristeza. E existe a sabedoria de Deus, que para o mundo a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para mim e para você é o poder do nosso Deus sendo estabelecido nesta terra. Então, a sabedoria do mundo é loucura sim, é tristeza sim. A sabedoria de Deus parece loucura para o mundo e para quem não crê, mas conduz às bênçãos e promessas celestiais daquilo que Deus resolveu fazer. Agora, você decide. Você decide. Se você quer se apoiar na sabedoria do homem, do mundo, que é louca, que é triste, Deus. Que para quem não é loucura, você fazer certas coisas e tomar certas decisões. Mas para quem crê, é o poder de Deus agindo em nosso favor. Então, primeira coisa, ele não viveu por fé, viveu por aparência. Segunda coisa, ele se concentrou nas necessidades físicas e não nas espirituais. Ele se concentrou nas necessidades físicas e não nas espirituais. Muita gente faz isso. Enquanto eu estou recebendo, enquanto eu estou com um salário bom, eu sou honesto. Começou a apertar, eu já não sou mais totalmente honesto. Enquanto está tudo indo, eu digo não ao que é errado. Quando começou a apertar, eu já mudo de ideia. Olhando para isso, é alguém que se concentra. Qual era a necessidade física nesse? Comer, beber, viver, pagar contas. Só que, irmão, eu vou dizer uma coisa, não estou pedindo para você ser irracional, você sair por aí gastando tudo, não, você precisa fazer conta, você precisa ser organizado, você precisa fazer o que é certo, economizar tudo, mas eu quero dizer assim, irmão, se você focar na necessidade física apenas, você vai estar sempre um passo para trás, ou degraus para trás. Irmãos, sem dúvida, eu quero dizer uma coisa, um marido, um pai, ele quer prover para sua esposa e família, mas ele não deve fazer isso a modo de perder bênção de Deus. Irmão, não entre em negócio da China, se Deus não está. Não entre em negócio de ilegalidades, Deus não está nisso. Irmão, não deixe o teu desespero de pai, marido, supridor fazer você colocar os pés pelas mãos e fazer aquilo que não agrada a Deus. Foi isso que Elimeleque fez. Irmão, quando a gente se preocupa muito com a provisão da terra, a gente se esquece de se preocupar com a obediência a Deus. Quando Satanás encontrou Jesus no deserto, a primeira tentação foi sugerir que ele saciasse a sua fome. Transforma as pedras em? Está escrito na Bíblia, no Evangelho. A primeira necessidade, ele disse assim, escuta, sacia a sua fome ao invés de agradar a Deus. É a primeira coisa, irmão José, que o diabo vai fazer. Ele vai falar assim, mata a fome da tua família. Esse negócio é bom. Você não vai precisar trabalhar tanto. Vai ser mais fácil. Você vai conseguir ganhar um dinheirão com isso. Mas a pergunta que não quer calar, Deus está nisso?
Certamente não. Porque Deus não anda em rua suja. Deus não pisa em lugar sujo. Uma das mentiras prediletas do diabo. Escuta o que eu vou falar. Manchete de jornal, Jorge. A principal mentira de Satanás. Escuta, tu precisa sobreviver. Escuta, tu precisa trazer o pão de qualquer jeito. Escuta, tu precisa fazer isso aí. Porém, em Deus que a gente vive, irmão. A gente vive, a gente se move, a gente existe em Deus. Não na força da terra e do homem. A gente se move e a gente tem que ter uma convicção no nosso coração. Marilene, Ele é capaz de cuidar de mim e de você. Escuta bem o que eu vou falar. O Senhor é capaz de cuidar de mim e de você. Está preocupado? A palavra para você hoje é: o Senhor está cuidando de você e da tua casa e da tua família. Escuta bem, não vai faltar nada. Continua obediente, o resto Deus faz para a glória e honra do nome dEle. Ah, mas eu tenho que sobreviver, não a todo custo. Vou dizer uma coisa, irmão. Se fome tiver que falar, tiver que passar. Mas não se dobre aquilo que é errado. Não se dobre aquilo que é imoral. Não se dobre aquilo que é antibíblico. Não se dobre. Porque Deus não está nisso. Vale a pena refletir sobre o testemunho de Davi. Está lá no Salmo 37, 25. Tá? Ele falou assim, fui moço já. E agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando obedecemos a Deus, Ele é o nosso refúgio, fortaleza. Ele é aquele que toca em pessoas para te abençoar, para cuidar de você, para cuidar da tua casa, para cuidar da tua família. Não se dobre a fazer coisas erradas, porque Deus não está nisso, mas se dobre a obedecer. Pode parecer que está difícil, mas o Senhor continuará cuidando de você. Se Deus te deu uma direção, Ele se responsabiliza por ela. Escuta bem, não, a tua vida não é um barco desgovernado. O Senhor continua no controle da tua vida, da tua casa, da tua família. Não vai te faltar nada. Você pode dar um aplauso para Jesus. Mateus lá, eu acho que é 6,33, não me lembro de cor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente coloca em primeiro lugar, Lucas, a vontade de Deus, esteja certo que Ele vai nos retirar das dificuldades. Ou então, Nice, Ele vai nos acompanhar até o final enquanto passamos por elas. Irmão, busque em primeiro o que é do céu. Obedeça o que é do céu. Faça o que é certo, que o Senhor está cuidando de você. Agora, Elimeleque, se ele tivesse pensado nisso, a história podia ser outra. Deus podia ter cuidado da casa dele, da família, de uma maneira diferente. Só que quando a gente se precipita, a gente dá margem para a morte. Ai, pastor, que medo da morte. Sim, irmão, a consequência de uma vida de pecado é a morte. A Bíblia diz lá, Romanos 6, 23. Eu tinha escrito lá embaixo, mas vou trazer aqui. Põe aí. Romanos 6, 23. Não é o pastor Gustavo que está falando. É a Bíblia. É a Bíblia. Olha lá. Porque o salário do pecado é mas em contrapartida, o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus nosso. Então, irmão, se você quer viver, obedeça. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Se tu quer viver as promessas na íntegra, obedeça na íntegra. Ou escuta bem, Deus já te desamparou quando você obedeceu a Ele? Deus deixou faltar alguma coisa? Quando eu disse para Nisso, para o Maurinho, marca o casamento. Mas não vai fazer nada. Não, pode fazer, vai ter festa sim, o Senhor me mostrou. Vai e faça. O que eles fizeram? Marcaram, pagaram para todo mundo, convidou quase Jundiaí todinha, não foi? Pagou para todo mundo, ganhou presente, ganhou lua de mel, ganhou um monte de coisa, não foi?
Tirou algum dinheiro do bolso para fazer o casamento? Nada, porque irmãos, quando nós confiamos na palavra que vem de Deus, o Senhor não nos deixa envergonhado, irmãos. Não é uma coisa que eu estou falando aqui para você, de acordo com a minha vontade ou aquilo que eu acho, mas aquilo que o céu diz. Aonde tem obediência, tem bênção, e aonde tem desobediência, tem morte. Não tem jeito. Jorge Agraz, Deus falou, marca o casamento. Ah, pastor, mas marca o casamento, a Deus deu a data, Deus falou tudo. Faltou alguma coisa? Vocês? Hã? Está faltando comida em casa? Deu até uma engordadinha, Jorge? O que está acontecendo aí? Hã? Então, faltou algo? O negócio está ficando bom, hein? O pessoal vai se animar e falar, olha, o próximo é o meu. Por quê? Deus promete para um, cumpre tudo. Promete para outro. Irmão, profeta não é aquele que adivinha os outros, tá? Adivinhou a vida, falou até o RG, o CPF. Para que quer saber o RG e CPF? Você já sabe. Profeta é aquele que fala e Deus cumpre. Então é por isso que, graças a Deus, eu tenho moral para falar sobre isso, pela misericórdia. Não é mérito meu, não. Sou só um vasinho. Se ele quiser usar o vaso, ele usa. Sou só uma mula, igual foi aqui que falou com Balaão. Sou mais uma mula aí. Não sou nada. Mas é para a glória do céu. Se o céu falou para eles e cumpriu, será que na tua vida o céu vai deixar de cumprir aquilo que prometeu? Então, querido, já marca a data da tua vitória, já marca a data do teu milagre, porque o céu não está em greve, o céu está trabalhando para honrar aqueles que confiam no Senhor. Amém? Está com medo? Tira o medo de lado, confia. Só que Elimeleque fez a terceira coisa. Além de tudo que eu falei, ele honrou o inimigo e não o Senhor. Como assim, pastor? Ele se deslocou 80 quilômetros dentro da cidade de Moabe, território que era vizinho. Elimeleque abandonou a sua terra, o povo de Deus, em troca da terra e o povo inimigo. Olha que troca bacana. Ele troca um lugar que prega. Tem muita gente, irmão, que saiu daqui e está arrependida. Saiu daqui acreditando em canto da serpente, acreditando em fofoca, em mentira. Aí olha e fala, mas como que pode? O Senhor continua sendo fiel? O Senhor continua cumprindo? Está arrependido, por quê? Porque trocou uma terra que prega a verdade para uma terra aí de esquisitismo, misticismo, sabe? De gente que é um monte de barulho e pouco a presença do céu. E Elimeleque fez isso. Não é que a gente quer falar, mas irmão, cuidado, nem todo território que fazem barulho, Deus está no meio. Nem todo barulho, Deus está no meio. Nem todo lugar que tem microfone, tem ambiente de igreja, Deus está no meio. E Elimeleque fez isso. Ele foi para a terra inimiga, o povo inimigo. Os moabitas, você não sabe? Descendentes de Ló. Descendentes do fruto do incesto. Que ele teve relações, a filha embebedou o pai, e Ló, sobrinho de Abraão, ele deitou com a filha mais velha e ele acabou dando a origem ao povo de Moabe. Eles eram, irmãos, inimigos dos israelitas. Por quê? Por causa da forma como eles trataram Israel. E também, durante a jornada do povo de Deus para Canaã, a maneira que eles se posicionaram diante do povo. Moabe havia invadido Israel e governado o seu povo, se você lê em Juízes, que a gente já pregou aqui, por 18 anos. Então, por que Elimeleque foi buscar a ajuda dos moabitas? Um povo orgulhoso, a quem Deus desprezava. O Salmo vai dizer sobre os moabitas. O que Deus fala sobre os moabitas? Que servia apenas para limpar o pé, para trazer limpeza aos pés dos filhos. Então, por que eu vou procurar bênção na onde só tem maldição? É isso que Elimeleque fez. Agora, houve consequências. Por quê? O nome Elimeleque significa Deus é rei. O meu Deus é rei. Só que o Senhor, ele não era rei na vida de Elimeleque, porque o rei governa. E ele se deixou as suas decisões por emoção totalmente fora da vontade de Deus. Foi uma escolha fora da vontade de Deus quando ele foi morar em Moabe. Ele levou a outro equívoco quando casou os seus filhos com as moabitas. Amém? Pastor, mas Ruth não era moabita? Sim, Deus teve que mudar a história. Deus teve que corrigir. Mas era como se casasse com alguém que não conhece a palavra. E o jugo desigual é algo terrível, irmão. Que muita gente sofre anos da sua vida por ter o jugo desigual. Serve a Deus e a outra parte não serve. Então alguém está louvando a Deus, a outra parte. E o peso é enorme. Elimeleque e sua família fugiram para escapar da fome. Mas ainda assim, Elimeleque
Malom e Quilion acabaram morrendo. Ele foi, irmã Lídia, fugir da fome. Eles foram, Marina, fugir da fome. E sabe o que eles encontraram? 3 funerais. Eles trocaram um ambiente que era abençoado, que estava passando um tempo de escassez, por um ambiente que era maldito, que trouxe morte. Irmão, será que vale a pena a gente fazer as coisas contra a palavra? É isso. Elimeleque podia estar ali como alguém que obedeceu a Deus, que fez o que é certo, que se aprofundou na palavra, que ficou no ambiente de promessa, mas não, ele saiu, ficou quase 10 anos, e na volta, que você vai saber semana que vem, Noemi e Ruth voltam, e Orfa, as noras e a sogra, mas Elimeleque e seus filhos estavam ali sepultados em terra que não era uma terra abençoada. A família tinha planejado uma estadia momentânea, mas ficaram lá 10 anos. E no final dessa década de desobediência, tudo que sobrou foi 3 viúvas solitárias e túmulos israelitas em terras pagãs. Irmão, se você vai viver vida ou morte, vai depender de você. Eu vou dizer, irmão, eu vi na minha família pessoas que tinham promessa de Deus e acabaram morrendo por causa da boca. É muito sério, irmão. Eu vi dentro da minha parentela, não foi longe não. Deus avisava, Deus falava muda, Deus falava se transforma, faz isso, faz aquilo, não mudou, Deus tirou. Porque eu vou só te dizer uma coisa, todo mundo aqui é substituível. Como assim, pastor? Sim, se eu morrer, irmão, se eu morrer amanhã, enterra amanhã lá no cemitério do IP, onde eu tenho lá a campa, enterra amanhã, outro vai se levantar aqui, vai fazer melhor que eu, tenho certeza. Todos nós somos substituíveis. Pode vir alguém melhor que você, melhor do que cada um que está aqui e fazer melhor o que a gente faz. Alguém discorda disso? Você pode falar, pastor, eu senti saudade do você, eu gosto do senhor, eu fico muito lisonjeado e feliz com isso. Mas ninguém é insubstituível. E o que eu quero dizer, se eu atrapalhar o propósito de Deus, cadê aquele versículo? Deixa aqui, filho. Se eu atrapalhar o propósito de Deus, o salário do pecado é ai, pastor, que medo que eu estou. Irmão, não atrapalhe o propósito. Obedece, irmão. Quem avisa, amigo é. As pessoas querem, sabe, um vaso, não esse branco. A Marilene tirou as flores coloridas, ficou mais bonito aqui desse jeito. Mas elas querem colorir, elas querem fazer o evangelho enjardinado. Mas não é, irmão. A gente precisa entender, ou a gente obedece e caminha para a vida, ou a gente desobedece e continua para a morte. Ai, pastor, mas eu não quero servir ao Senhor com medo da morte. Então, pense na vida, foque na vida e obedeça pela vida, não pela morte. Ninguém tem que deixar de fazer algo ou fazer com medo do que é ruim, do que vem de ruim, mas deve fazer com a alegria da salvação e aquilo que Deus tem. Irmão, o que eu aprendo com Elimeleque, não saia da onde Deus não te mandou sair. Não vá para onde Deus não te mandou ir. E não tire o teu pé da promessa. Porque pode até um ambiente estar vivendo escassez por um tempo. Mas, irmão, é melhor, seu Paulo, a escassez debaixo da bênção do que a fartura debaixo da maldição. Escuta bem o que eu vou falar. A decisão tua hoje olha aqui, põe para mim, filho, a capa aqui, ó. A decisão é tua. Se a tua vida vai ser mais uma que vai ser colocada aqui com uma decisão errada, como foi Elimeleque, ou se a tua vida vai obedecer aquilo que Deus quer. Jesus está voltando, Ele está vindo, não tem tempo para mais nada, e você precisa corrigir a tua vida e fazer aquilo que é certo, porque a consequência da incredulidade e desobediência é a morte. Você gostando ou não desta palavra, é a morte. É impossível fugir, irmão, dos problemas. É impossível. A maioria da causa dos problemas é coração incrédulo e desobediente. Irmão,
Irmão, você está vivo, irmão. Você está vivo, irmão. Irmão, olha para mim, você está vivo. Aproveita para obedecer. Você pode achar, o pastor é chato, o pastor fica dando exortação, o pastor fica falando bronca para a gente. Você vai sentir saudade um dia talvez. Porque hoje em dia, irmãos, as pessoas estão falando no altar, em muitos lugares, o que o povo quer ouvir. Mas eu não tenho compromisso. Eu não tenho compromisso de agradar ouvidos. Eu tenho compromisso de entregar o que o céu manda entregar. A Bíblia é bem clara. O salário do pecado é a morte. Só que quando nós nos posicionamos a obedecer, a Bíblia diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você crê nele, você pode até estar com alguma área da tua vida morta, mas hoje há poder de ressurreição neste lugar. Deus te levanta, Deus faz uma nova história e Deus cumpre promessa na tua vida. Esta palavra tem que assustar sim. Quem não quer obedecer? Quem quer fazer no tempo Deus, seu, dela, dele, todo mundo aqui. Agora quem decidiu obedecer, irmão, fazer o que é certo, não há lugar que a linha, José, mais seguro do que no centro da vontade de Deus. Sabe nesse lugar perigoso? Fora da vontade de Deus. Agora, não tem lugar mais lindo, mais especial do que obedecendo ao Senhor. Você pode não gostar, mas Deus sabe o que é melhor para você. Deus não está aqui para fazer você gostar. Deus está aqui para fazer você ser feliz através da palavra que vem do céu. Irmão, a vida é uma só, irmão. Levante-se hoje, posicione-se hoje, obedeça hoje, que não seja só a minha palavra, mas que queime aí dentro do teu coração. Não sai da casa do pão, não sai do lugar que tem promessa, não sai do lugar que tem comida fresquinha, não sai do lugar da onde Deus te plantou. Não sai da promessa daquilo que Deus tem para você. Não sai do lugar que Deus preparou vida para você, para a tua família. Pastor, eu estou indo no rumo errado. Ainda hoje, irmã, a senhora de verde do lado da nossa querida Vânia. Ainda hoje, o céu está preparando coisas novas para você. O caminho até hoje foi errado, me diz o Senhor. Eu não conheço você, não sei nem o seu nome. Mas o Senhor está gritando na minha alma. O caminho até hoje foi errado. Você sabe que aceitou propostas de que não deveria aceitar. Você sabe que sentou à mesa, filha, de quem você não deveria sentar. Mas Deus me levanta para dizer: eu tenho pão e tenho mesa preparada para te receber de volta de braços abertos nesta manhã. Escuta bem, eu não vou só restaurar a tua família, eu vou restaurar a tua saúde que está debilitada. Eu sou Deus que ajo no sangue, nas veias, toco aonde o homem não pode tocar, e eu te levanto hoje. Tu é minha escolhida, o Senhor te escolheu você desde o ventre da tua mãe. O Senhor é Deus que te guardou, porque com 12 anos o Senhor me diz aqui, aquilo que você passou, muitos não aguentariam passar. Com 12 anos o Senhor é claro, e diz o Senhor: estou te levantando, te abraçando, te curando, estou rasgando o laudo médico nesta manhã. Se você se posicionar, esse laudo médico que apontava para a morte, vai apontar para a vida, e o nome do Senhor será glorificado. Talvez você diz: deixa eu ir lá com ela, deixa eu ver se Deus está naquele lugar mesmo, deixa eu ver se Deus fala naquele lugar mesmo. Eu vou só para ver, tá, Vânia? Mas Deus te alistou, Deus te alistou. Deus aponta para você, Deus aponta para você, e vai ter cura, vai ter cura, vai ter cura. Se posiciona hoje, porque a tua vida estava preparada para ir para a terra de morte, mas Deus te traz de volta para Belém, para a casa do pão. Vai ter vida, vai ter vida. Espírito Santo, se manifeste nesse lugar. Eu sinto a tua presença nesse lugar. Grande Deus, faça coisas grandiosas. Querida, você aqui, de branco, do lado da Marina. Deus conhece o teu coração.
Eu via Deus passando no teu coração assim, como se, sabe, tivesse muita coisa confusa aí dentro. Às vezes a gente não sabe para que lado ir, que decisão tomar, para onde partir. Mas Deus conhece o teu coração. E Deus tem promessas para a tua vida maiores do que aquilo que você possa imaginar. Eu via como se várias coisas assim tivessem paralisadas, como se tivesse um congelamento. Tudo congelado. Já brincou de estátua, quando fica todo mundo parado? Eu via certas coisas da tua vida dessa maneira, paralisado, congelado. Mas Deus hoje, nesta manhã, me levanta para dizer assim: o coração do rei está na minha mão. O coração do homem está na minha mão. Eu sou Deus que ainda mudo pessoas através do posicionamento de alguém. Talvez aquilo que Deus quer fazer na tua vida, na tua família, na tua casa, pode passar pelo teu posicionamento diante dele. Ele pode mudar pessoas, ele pode mudar corações, ele pode mudar situações. Só que Deus diz para você hoje: se posiciona. Porque o que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você perdeu. A dor da perda é latente ainda na tua alma, de coisas que ficaram para trás. Mas aquilo que Deus tem pela frente é muito maior do que aquilo que ficou para trás. Deus abraça a tua alma e diz assim para você: eu estou contigo, eu seguro na tua mão. Porque muitas vezes você procurou um abraço, um refúgio no abraço, e lhe faltou um abraço. Lhe faltou alguém para te abraçar, para dizer: estou com você. E Deus está dizendo: filha, eu nunca deixei de estar com você. Eu estou cuidando de você. Estou esperando de braços abertos um posicionamento teu para trazer coisas novas. Porque o Senhor gritava na minha alma: que coisa linda. Estou pegando fogo aqui, parece que eu vou explodir, porque eu sinto uma glória do céu. O Senhor gritava na minha alma: eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tem coisa nova, tem coisa nova. Pastora Anícia, levanta e dá um abraço nela, por favor. Diga o quanto ela é especial, o quanto ela é importante, e aquilo que Deus tem para cumprir. Araixema. Pastora Débora, abraça a nossa querida lá. Aquilo que Deus falou, é mentira o que eu falei, irmã? A senhora me contou, você me conhece, você mandou mensagem, eu tinha como saber. Então recebe, porque eu não sei, mas o céu sabe. Ele fala e cumpre aquilo que ele tem para falar. Em nome de Jesus, santo Deus, grande Deus. Fique de pé, irmão, fique de pé. O Senhor está no meio da casa. Esta é a ceia da amizade. Deus vai restaurar a amizade de pessoas para com Deus. Elimeleque, tu tomou o caminho da morte, mas nós não seremos como Elimeleque. Nós tomaremos o caminho da vida, o caminho da restauração, o caminho da cura. Nós vamos viver coisas diferentes, irmãos, em nome de Jesus. Pegue na mão da pessoa que está ao teu lado. Comece a orar por ela nesta hora, pedir a Deus para que possa tirá-la daquilo que não for vontade de Deus para a vida dela. Aqui não é a vontade do pastor, não é a vontade da igreja, não é a vontade de um grupo de pessoas, é a vontade do céu. Levante a tua voz e comece a orar nesta hora. Comece a clamar para que o céu se estabeleça neste coração, no meio desta vida. Espírito Santo, aquele que não erra, aquele que cuida de cada pessoa de acordo com a sua vontade. Cuida deste povo, cuida desta igreja. Levanta um exército daqueles que se posicionaram a obedecer, porque em Moabe tem morte, tem funeral, mas em Belém tem vida, tem cura, tem restauração, tem alabashuri ambalabarai chekemilasso cantabalamaia. Espírito Santo, passa em cada coração, que não fique nas minhas palavras, mas com o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, possa trabalhar nos corações e trazer uma coisa nova, restaura, Pai, cura, Pai, escreve uma história nova, Papai, tira o peso, meu Pai, em nome de Jesus. Passa nessa casa, passa neste lar, a decisão errada vai ficar para trás. Nós estamos objetivados a tomar decisões certas, decisões concretas, decisões que agradem o coração do céu. Deus, em nome de Jesus, Pai, trabalha, Pai, trabalha no meio do teu povo, Pai, traz uma coisa nova, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o teu povo, Pai, possa viver
Põe para mim aqui, Luiz. 2 Crônicas 7,14. Continua de mão dada. Não estava escrito no cronograma, mas o Espírito Santo gritou na minha alma. 2 Crônicas 7,14. Rápido. 2 Crônicas 7,14. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Irmão, deixa Deus sarar o teu coração hoje. Irmão, você precisa orar, buscar, se humilhar, deixar para trás os maus caminhos. Rasga hoje, irmão, o coração diante de Deus e permita-se viver uma coisa nova. Não dá para Deus trazer um vinho novo no odre velho. Nós precisamos viver metanoia. Nós precisamos ser transformados. Alabachúria, põe para mim, filho. O Senhor está gritando aqui na minha alma. Jeremias 29:11. É a palavra de Deus sobre a tua vida. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo da promessa. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro. Vai para o 12, filho. E uma esperança. Ah, o Senhor quer te dar uma esperança hoje, nesta manhã. O Senhor quer te dar um futuro. Então vocês me invocarão. Ah, eu estou sentindo a glória do céu nesse lugar. E se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vai para o 13, Rabahaia. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscardes de todo o seu coração. Vai para o 14. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares, para onde os disperse, diz o Senhor, e trarei vocês de volta do lugar aonde os mandei para o exílio. Irmão, Deus está falando de resgate, de retorno à casa do pão, de voltar à terra, ou melhor, de nem sair, porque se você sair, irmão, vai ser pior. Mas se você permanecer, o Senhor promete restaurar. O Senhor promete fazer uma coisa nova. O Senhor promete, vai filhas, vai minhas filhas, aleluia, Deus está aqui. Eu sinto a